foi comum as pessoas cancelarem as outras, cortarem relações com as outras em caso de conflito. Esse punitivismo é uma espécie de impulso primitivo violento, que faz com que a gente goste de ver outro sofrer. Nós vivemos um tempo de hipervigilância líquida, em que os celulares são utilizados como armas, sempre prontos para vigiar e punir. Olá pessoal, eu sou Daniel França e esse é mais um vídeo do canal Psicologia Integral. No vídeo de hoje eu vou fazer uma análise psicológica da cultura do cancelamento, um comportamento que vem se tornando muito comum nas redes sociais. No meu entendimento, eu penso que esse comportamento sempre foi comum entre os seres humanos. Isso porque sempre foi comum as pessoas cancelarem as outras, cortarem relações com as outras em caso de conflito. Além disso, também sempre foi comum o desejo de punir a outra pessoa, quando esse outro faz algo que não lhe agrada. Nas relações de amizade, por exemplo, sempre foi comum o comportamento de cortar relações com o outro, de jogar fora anos de amizade por conta de um único erro. E além disso, também sempre foi comum o desejo de punir a outra pessoa quando se resolve cortar relações com ela, como, por exemplo, excluí-la de toda a rede de amigos em comum. Nesse contexto, ser melhor amigo de alguém é ao mesmo tempo algo bom e algo ruim. É algo bom em razão do companheirismo, da amizade, do carinho com o qual as pessoas se tratam. E é algo ruim em razão do peso que se coloca na relação. Idealiza-se a pessoa a um nível tão elevado, que passa-se a exigir dela um nível muito mais alto de perfeccionismo. Quando um grande amigo erra com você, é comum que você fique muito mais magoado do que se esse erro fosse cometido por outra pessoa. E uma frase que evidencia bem essa característica é que quando um amigo erra com você, é muito comum a seguinte frase: eu esperava isso de qualquer pessoa, menos de você. Nas relações afetivas, a cultura do cancelamento também sempre foi um comportamento comum, já que é muito comum que as pessoas, ao terminarem uma relação, resolvam excluir o outro totalmente da sua vida, ao ponto de chamá-lo de falecido. Eu, particularmente, sempre considerei muito estranho ter com a outra pessoa um nível tão profundo de intimidade e por tanto tempo, e após o término da relação, excluí-la totalmente da sua vida. Nesse contexto, é importante ter em mente que uma vez constituído o vínculo afetivo entre duas pessoas, esse vínculo nunca se dissolve. Ele pode até adoecer com o passar do tempo. E a mágoa que as pessoas costumam manter em relação às outras é uma evidência da permanência desse vínculo e do seu adoecimento. Para resolver esse problema, as pessoas precisam desenvolver dentro de si a ideia de que o outro pode até não ter sido um bom marido, uma boa esposa, um bom companheiro, mas que ele poderia ser um bom amigo e que, aliás, a relação de amizade pode ser muito melhor do que na época em que as pessoas se relacionavam como casal. Mas nada se compara à violência que caracteriza a cultura do cancelamento na internet, nas redes sociais. Os linchamentos e execuções em praça pública, que durante muito tempo foram considerados opções de divertimento, deram lugar atualmente aos linchamentos virtuais, que se processam de forma impiedosa e desproporcional no grande tribunal da internet. Nesse contexto, basta a pessoa ter um momento infeliz nas redes sociais e dizer algo que soa mal para que ela seja violentamente atacada. Ou então, ela não precisa necessariamente cometer um erro. Basta que ela diga algo que seja contrário ao pensamento dominante da época. Ou então,
ela pode simplesmente praticar um gesto que seja interpretado pelos outros como algo negativo, como aconteceu com o americano Emmanuel Cafferty, que perdeu seu emprego e teve a sua vida totalmente destruída em razão de um gesto que para ele era simplesmente um estalar de dedos, mas que para a pessoa que o fotografou foi interpretado como um gesto racista. Portanto, nós precisamos nos conscientizar do elevado poder que temos atualmente em nossas mãos através dos aparelhos celulares. Utilizando termos de pensadores como Foucault e Bauman, nós vivemos um tempo de hipervigilância líquida, em que todos podemos ser algozes ou vítimas, em que os celulares são utilizados como armas, sempre prontos para vigiar e punir. Nesse cenário, a gente precisa também refletir sobre os cancelamentos que são periodicamente realizados em relação a pessoas públicas. Isso porque muitos desses cancelamentos geralmente não são realizados em razão do que as pessoas fazem em suas vidas públicas, mas sim pelo que elas fazem em suas vidas privadas. Portanto, eu coloco aqui alguns questionamentos que podem nos servir de reflexão. Por que as pessoas se interessam tanto pela vida privada alheia? Por que as pessoas não conseguem discernir entre o trabalho artístico de uma pessoa e a sua vida privada? E por que as pessoas não conseguem perceber o peso, o poder destrutivo das suas palavras, dos seus comentários negativos, que podem magoar e ferir as outras pessoas? E diante disso, vocês podem me perguntar: Daniel, quais são as causas psicológicas dessa cultura do cancelamento? Eu listei 8 características que podem nos ajudar a compreender melhor esse fenômeno. A primeira característica é o egocentrismo, que ainda é muito marcante em todos nós. Esse egocentrismo faz com que eu deseje que o meu pensamento, que a minha posição prevaleçam. Faz também com que eu deseje manter perto de mim somente aqueles que eu considero iguais ou semelhantes, e que eu não tolere e até mesmo odeie aqueles que eu percebo como diferentes. A segunda característica consiste na nossa tendência instintiva em focar no lado negativo das pessoas e das situações. É muito comum que as pessoas desconsiderem tudo que o outro fez de bom, de positivo ao longo de toda a sua vida e desejem cortar relações com essa pessoa e até mesmo puni-la em razão de um único erro. A terceira característica consiste no punitivismo, que também é muito marcante em todos nós. Esse punitivismo é uma espécie de impulso primitivo violento, que faz com que a gente goste de ver o outro sofrer, que faz com que a gente tenha um certo prazer sádico em ver o outro sofrer, muitas vezes de forma desproporcional e desnecessária diante de um erro que ele cometeu. A quarta característica é a falta de empatia. Toda vez que você tiver o desejo de cancelar ou de punir uma outra pessoa, é importante que você reflita: e se fosse comigo, eu gostaria de ser tratado da mesma forma? Geralmente, as pessoas gostam de agredir, mas não gostam de serem agredidas. Gostam de punir, mas não gostam de serem punidas. Gostam de se intrometer na vida alheia, mas não gostam que os outros se intrometam em suas vidas. E a quinta característica consiste na miopia, que faz as pessoas perceberem que opressão se combate com mais opressão. É importante que a gente perceba que toda ação violenta tende a gerar uma reação violenta que pode se transformar em um ciclo infinito de guerra. Se nós continuarmos nos tratando dessa forma, a sociedade se transforma em uma grande arena de batalha, onde predomina o ódio e o medo. A sexta característica consiste na falta de noção de poder. As pessoas, em geral, não têm consciência sobre o poder de suas palavras e sobre o poder que atualmente dispõe na palma de suas mãos através dos celulares. Portanto, quando esses dois poderes se unem, as pessoas têm um elevadíssimo poder de promover a destruição ou a construção através de suas palavras nas redes sociais.
A sétima característica consiste no instinto de manada. É muito comum que as pessoas comentem sobre um determinado assunto simplesmente porque as outras pessoas também estão comentando. Nesse cenário, é comum que a autorresponsabilidade das pessoas fique pulverizada pela rede, pela ação da massa. Que as pessoas não se auto-percebam como responsáveis pela dor que estão provocando na outra pessoa. A oitava característica consiste na intromissão descabida na vida alheia. Em geral, as pessoas não gostam que os outros se intrometam na própria vida. Mas essas mesmas pessoas geralmente gostam de se intrometer na vida alheia. É bem verdade que pessoas públicas acabam gostando mais de expor as suas próprias vidas. Mas ainda assim eu pergunto, por que as pessoas se interessam tanto pela vida alheia? E diante desse cenário vocês podem me perguntar, Daniel, como é que a gente resolve esse problema? Eu listei 9 dicas que podem nos auxiliar a dissolver gradativamente a cultura do cancelamento dentro de nós. A primeira dica consiste em se conscientizar de que todos nós temos defeitos. Por sermos seres humanos, todos nós iremos sempre acertar e errar. Portanto, antes de julgar e de punir alguém, é importante que você reflita. Se hoje está sendo eu, a pessoa, a julgar e punir a outra pessoa, amanhã poderá ser eu, a pessoa a ser julgada e punida. A segunda dica consiste no esforço para focar no lado positivo das pessoas e das situações. É fundamental que a gente busque evoluir, que a gente busque superar esse instinto primitivo de focar no lado negativo. Portanto, é importantíssimo que a gente busque considerar tudo que as pessoas fazem de bom ao longo de suas vidas, que a gente dê um peso maior ao lado positivo do que ao lado negativo das pessoas. A terceira dica consiste na conscientização de tudo que podemos perder, excluindo as pessoas das nossas vidas. É importante que a gente perceba que quanto mais pessoas tivermos ao nosso redor, maiores as nossas possibilidades de trocas intelectuais e afetivas, maiores as possibilidades de pontes para novas oportunidades que podem advir dessas relações. A quarta dica refere-se a relacionamentos afetivos e consiste na conclusão de que a outra pessoa pode não ter sido boa para mim, dentro daquele modelo de relação. Mas se eu buscar me relacionar com ela de outra forma, como através da via da amizade, a minha relação com ela poderá ser muito mais próspera, muito mais positiva. A quinta dica refere-se a pessoas públicas e consiste no esforço para discernir cada vez mais o trabalho artístico que essa pessoa realiza da sua vida privada. A sexta dica também se refere a pessoas públicas. Seja por qual motivo for, é legítimo que você perca a admiração por essa pessoa e deseje parar de segui-la, parar de acompanhar o seu trabalho. Contudo, essa perda de admiração não torna legítimo que você venha agredir essa pessoa, a ferir seus sentimentos através de comentários agressivos ou sarcásticos. A sétima dica refere-se a ideias e práticas consideradas negativas. É legítimo que eu busque promover o crescimento da nossa cultura, das nossas ideias, das nossas práticas. Mas é importante termos o cuidado de contribuirmos com essa evolução sem agredirmos as outras pessoas. E há várias formas de se fazer isso. Uma delas é a partir do diálogo reservado com a pessoa, sem exposição pública e sem ofensas. Outra forma é promovendo diálogos, debates, nos quais a gente busque questionar ideias e práticas, sem vinculá-las a pessoas, sem citar pessoas nominalmente. Assim agindo, nós poderemos promover um grande mercado livre de ideias, nos quais as pessoas poderão escolher livremente sobre as ideias e práticas que considerarem mais adequadas. A oitava dica consiste no desenvolvimento da empatia. É muito comum que o ser humano faça com as outras pessoas aquilo que ele não gostaria que fizessem com ele.
Portanto, antes de reagir a qualquer ação alheia, eu preciso sempre refletir: como eu gostaria que as outras pessoas agissem comigo se eu estivesse no outro lado? E a nona e última dica consiste em desenvolver dentro de nós o amor pelas pessoas distantes. Como disse Nietzsche em Assim Falava Zaratustra, mais desafiador do que amar o próximo é amar os distantes, amar as pessoas que não fazem parte do nosso círculo próximo de relações. E um modelo de relação que pode nos orientar nesse processo de desenvolvimento é a forma através da qual nos relacionamos com as pessoas da nossa família. Nós somos muito mais tolerantes em relação aos erros das pessoas da nossa família. É muito mais difícil que nós tenhamos atos de exclusão dessas pessoas e de punição, de ferir os seus sentimentos. Portanto, toda vez que eu for reagir a uma ação alheia, eu preciso refletir: como eu agiria se fosse essa pessoa um membro da minha família? Então é isso. Hoje eu fico por aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, eu peço que curtam ele e coloquem aqui nos comentários o que vocês acham sobre a cultura do cancelamento. Espero que tenha sido útil. Até o próximo vídeo.